Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos realizar a correção das atividades da Meta 2 de Ciências. Antes de começar, eu quero lembrar vocês que esse material está disponível para vocês no Ionica a partir da data de hoje, tá bom? Então procurem lá que vai estar disponível. Bom, começamos pela página 270, que na verdade é um resumo, é um mapa conceitual sobre as coisas que a gente já aprendeu. Eu tenho certeza que vocês responderam com muita facilidade. A primeira parte ali, ele se refere às camadas internas da Terra. Eu sei que só pelo desenho vocês já conseguiriam responder, mas o exercício propõe ali uma descrição, né? Então ele diz o seguinte: camada mais central, composta por níquel e ferro, a gente já sabe que é o núcleo. No azul, camada intermediária, ou seja, está ali no meio de outras duas camadas, formada por magma, sabemos que é o manto. E o amarelo fala da camada mais superficial, onde vivem os seres vivos, formada por placas tectônicas e por rochas. Também já sabemos que é a crosta terrestre. No quadrinho rosa, ele fala: movem-se sobre o manto. Quem? Ele está se referindo ali, pela flechinha, às placas tectônicas. Regiões de limite entre elas, entre as placas tectônicas, são responsáveis pelo vulcanismo e por terremotos. Já falamos bastante sobre isso também, certo? Avançando então, a gente tem lá, falando um pouquinho do solo, puxa a flechinha ali do solo. Ele pede para a gente colocar as principais características. Já forneceu duas: a cor, a textura. E aí a gente completa com porosidade e permeabilidade. No outro quadrinho, ele fala um pouquinho sobre os tipos de rocha. E já cita a primeira, que é a rocha magmática. Pergunta: formada pela transformação de outras rochas. A gente já falou um pouquinho sobre o que significa a palavra metamorfose, que é mudança. Então, quando a gente fala de transformação, nós estamos falando da mudança desse tipo de rocha. Então, rocha metamórfica. Formadas pelo transporte e deposição de sedimentos. A palavrinha sedimento já está se referindo a uma rocha sedimentar. Tudo bem? Bom, avançando um pouquinho, eu passei para vocês como curiosidade sobre geyser. E aí na apostila de vocês, existe uma sugestão de um site em que a gente pode assistir ao vivo a ocorrência de um geyser nos Estados Unidos. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link que leva a esse site, tá? Então é um site bem bacana, existem várias câmeras e tal, vou deixar aqui para vocês como sugestão, beleza? Avançando um pouquinho, a gente tem lá na página 272 um desenho, o esquema de um terremoto, e ele pergunta: o esquema a seguir representa como ocorre um terremoto. Letra A: escreva o que representa cada letra desse esquema. A gente também já falou, já assistiu vídeos sobre esse conteúdo, nada de novo, Então, tenho ali para vocês o gabarito. O ponto A é o movimento das placas tectônicas, é a grande responsável pela ocorrência dos terremotos. B, ruptura das rochas, causada pelo aumento da tensão nas placas tectônicas. Letra C, hipocentro do terremoto, cuidado para não confundir o hipocentro com o epicentro. O epicentro é a letra D, certo? E aí a letra B pergunta o seguinte: agora explique como ocorre um terremoto, anote sua resposta no seu caderno. Bom, aí a gente tem uma grande possibilidade de respostas, Eu estou dando para vocês aqui uma sugestão, que é a movimentação das placas tectônicas gera tensões que comprimem as rochas, causando tremores, que provocam essas vibrações. Então essa é só uma sugestão de resposta. A gente já conversou bastante sobre isso, então eu acho que vocês vão conseguir responder com facilidade, beleza? Aí o exercício número 2 diz o seguinte: leia o trecho da reportagem e responda as questões propostas. Vocês realizaram a leitura, vamos conferir aqui então. Letra A: complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Então ele já está ajudando um monte, Já está dando ali quais são as palavras que a gente tem que colocar em cada espacinho. Abaixo da crosta terrestre existem as câmaras magmáticas. Lembrem,
Abaixo da crosta terrestre, câmara magmática, aquilo que vai guardar o magma para quando ocorrem as erupções vulcânicas, certo? Bolsões em que o magma se acumula. A pressão interna faz o magma e alguns gases subirem à superfície pela fenda do vulcão. Lembrem que a fenda é um espaço, né, um buraco ali, né? Fenda do vulcão, ocorrendo a erupção vulcânica. Bem tranquilo. Letra B. Explique por que o Japão está mais propenso, ou seja, tem mais chance de sofrer terremotos, maremotos e erupções vulcânicas do que o Brasil. Também já comentamos bastante sobre isso em sala, né? O Japão está numa área de encontro de placas tectônicas. Então, a gente sabe que por essa região ter uma grande atividade sísmica, a incidência de terremotos, maremotos, de vulcões é muito maior do que no Brasil, porque aqui no Brasil nós estamos bem no centro de uma placa tectônica. Não quer dizer que a gente não esteja sujeito a esse tipo de movimentação. Estamos, mas com uma menor incidência. Beleza? Avançando então, lá na página 274, ele começa com o exercício 3, que diz o seguinte. Na verdade, o 3 começa antes, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Ele tem um texto ali, né, sobre os dinossauros, enfim. Depois de realizada a leitura, a gente resolve ali a letra A, número 3. Ele pergunta o seguinte: é possível afirmar que os ossos citados na reportagem da página anterior são fósseis? Justifique sua resposta. Então, sim, né? Os fósseis são vestígios, marcas ou impressões de seres vivos que existiram em nosso planeta há milhões de anos. A letra B. Como se formam os fósseis? Bom, os fósseis podem se formar de várias maneiras, né? Então, como uma sugestão ali, vou deixar para vocês que durante a formação da rocha sedimentar, os restos de seres vivos podem ficar depositados e outras camadas de sedimento vão cobrindo essa matéria orgânica. E aí acontecem algumas reações químicas de decomposição, né, que fazem com que esse material permaneça ali. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos combustíveis fósseis e de como essa matéria orgânica em decomposição pode dar origem a outro tipo de material, por exemplo, tá? Bom, a número 4 pergunta o seguinte. Bom, tem um texto também, né? Então, leia o guia turístico abaixo e em seguida responda as questões. Letra A. Explique como surgem as rochas basálticas, como as citadas no texto acima. Bom, então uma rocha basáltica é um exemplo de rocha magmática. Sabendo disso, é fácil da gente fazer essa associação, né? Então, as rochas magmáticas são provenientes do resfriamento do magma, que quando chega à superfície terrestre na forma de lava, né, se resfria, e esse resfriamento faz com que ocorra a solidificação do magma, né, da lava, e se transforma em rocha, por exemplo, o basalto. E a letra B. Cite 2 utilidades do basalto para o ser humano. Coloquei algumas só ali: fabricação de pisos, revestimentos, pavimentação de estradas, dentre outros. Tudo bem? Gente, material vai estar disponível para vocês no Iônica. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem por lá que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até a próxima!